pessoal, tudo bom com vocês? Olha só que delícia, gente! Estou aqui juntinho com os produtos e tecidinhos da Círculo e também dentro dessa casa maravilhosa que me recebe há muito tempo, que é o Bazar Horizonte. Bom, a gente vai direto ao assunto porque a gente vai começar a fazer uma bolsinha. Ela é térmica porque aí a gente usou um produto que vai ajudar a manter a temperatura, evitar a troca da temperatura do produto que você terá aqui dentro com o meio externo. Ou seja, ela não é refrigerada. Então assim, vamos manter a bolsa térmica. Não é bem desse jeito, né? Mas ela ajuda a evitar a troca com o ambiente. Ela tem uma barreira que evita essa troca. Por isso que a gente considera o produto térmico. Ela não aquece nem resfria. Ela prolonga a troca com o meio ambiente, né? Então ela mantém um ambiente mais controlado aqui dentro. Ou se tá o produto quente, ela evita a troca com o ambiente, né? Ficou claro isso? Bom, a gente vai fazer essa bolsinha e ela tem várias formas da gente usá-la, né? Por favor, quem não assistiu o Reels que a gente fez lá no Instagram, tanto no meu quanto do próprio Bazar Horizonte, você vai encontrar esse Reels. Vai lá que você vai ver as possibilidades que a gente tem de usar essa bolsinha aqui, ó, tá? Pra quem esteve comigo na aula passada, ela é... Oi, Elaine, Márcia, beijo pra vocês todas. Quem me deu mais um bom dia aqui? Beijo pra todas vocês. Então, ó, a Elaine já falou, eu assisti. Então, pra quem assistiu a aula, a gente, durante a aula, falamos tanta coisa, né, Elaine? Nossa, a gente tava uma loucura aquele dia. A gente fez eu vim com a ideia de uma bolsa em evolução. Oi, Elisa. Uma bolsinha em evolução. Então a gente usou técnicas que a gente usou na aula passada e a gente fez um upgrade. O que é um upgrade? Deu um nível acima, né? Pra quem joga videogame, tem filho, sabe que fazer um up é subir, dar uma melhorada, fazer um a mais aí, enfim. E aí, oi Marilene, tudo bem? De Guarujá, que gostoso, deve estar um calorão aí, né? São João da Boa Vista, que delícia. E aí a gente, então, fez essa bolsa para ser um estojo escolar. Então a gente fez um estojinho, tá? Só que aí, eu gostei tanto dela que eu fiz uma evolução desta bolsinha. O que é? Olha, Cláudia, bom dia! Que delícia, né? Assim mesmo que a gente lê, né, Cláudia? E aí a gente então vai fazer agora, ó. Eu coloquei suporte lateral pra gente colocar, então, uma alça transversal. E eu fiz ela com uma manta térmica dentro que a gente vai falar agora, tá? Então, ela pode... Eu tô falando muito então. A próxima vez que eu falar, quase que eu falei de novo. Oi, Janete! Quanto tempo? Sara! Quando eu começar a falar muito, vocês falam... Ei, você tá falando muito aquela palavra. Que a gente precisa cortar esses vícios, né? Bom... Dura, né? Quando a gente coloca aqui, ó... Eu poderia transformar ela num suporte para colocar aqui dentro. Então, assim, ela pode estar com uma garrafinha térmica. E essa parte da garrafa vai estar protegida porque ela tem uma manta térmica aqui. Então, ela vai ficar protegida, falei de novo, com a troca com o meio ambiente. Muito legal pra gente ir pra praia, gente. E não é praia, tá? Praia a gente pensa, tô passeando. A não ser a colega que mora no Guarujá, né? Que é diferente de nós, que corre pra uma praia quando pode. Se você vai num parque, vai passear, vai no shopping. E eu, gente, comprei um pet. Eu tenho uma cachorrinha agora, né? E eu tava pensando exatamente nela ontem, falando, olha, quando você caminha com um pet, você precisa carregar uma água. E, poxa, que judiação, né? Esse cachorrinho também bebeu uma água quente demais. Então, obrigada, Fabi! A gente pode manter essa água mais refrigerada, com uma qualidade boa aí, ao abrigo da luz. E tem um detalhe, quando a gente deixa a água muito tempo exposta, existem microbactérias, organismos vivos dentro da água, que elas esverdeiam. E na verdade elas ficam verdes porque a água é viva, tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes não, mas água é viva.
Sou bióloga também, tá, gente? Então me respeita. E quem for aí, estiver achando ruim, falando, tá falando besteira, pode colocar aqui também, que depois eu aceito. Bom, e aí a água é viva. Se a gente deixar ela exposta na água, no sol, ela também esverdeia, porque ela vai criando algas para se proliferar dentro dessa água aqui. E claro que ela depois não vai ficar boa para o consumo com o tempo. Então o que a gente faz? Mantém ela sob o abrigo da luz. Então essa bolsinha não só nos ajuda a proteger da luz solar, porque ela é bem grossa, também mantém uma temperatura com mais qualidade. Eu não fiz ela com plástico dentro. Poderia, mas não quis. Não faz muita diferença, eu acho que ela vai transpirar, vai secar. Eu tenho uma lá que eu usei na praia, para quem olhou no meu Instagram, eu usei na praia uma outra que eu ensinei vocês há um tempão a fazer. E eu usei na praia e ela mantém a água fresca, assim, um pouco mais de tempo. Ela não vai ferver, né? Se você deixar na luz. Mas ela mantém a água, ela leva um pouco mais de tempo, que é o tempo suficiente para você consumir aquela garrafinha, tá? A gente ainda pode usar ela virando completamente ao avesso. Aí essas estruturas todas vão para dentro, né? E ela faz volume. Levei pra lá. Porque afinal de contas, pra quem viu, eu bebi, né? Oi, Maria! Tudo bom? Aí ela também vira um porta-garrafinha, um porta-latinha. Então a gente também pode colocar alguma bebida aqui, né? Pra usar. E como ela tem uma altura maior, se você colocar a garrafa, nem tanto. Mas se você colocar a latinha, cabe até uns snackzinhos. Ou seja, ela vira até uma mini lancheirinha, né? Cabe uma fruta, uma maçã, cabe aqui um lanche e 2 frutinhas. Se você tiver água no lugar que você vai, você pode levar para sua criança também usar. E as coisinhas de um pet, por exemplo, aquela garrafinha para dar água. Enfim, gente, é uma bolsinha bem legal. E a gente pode não só... E eu fiz com alça removível, porque a gente pode levar a alça aqui dentro, largar aqui dentro aqui a alça. E aí ela vai até fazer um volume maior para deixar mais para cima. Ou a gente pode remover a alça. Então, nesse formato aqui, ela vira... me manda um coração se vocês gostaram da minha ideia, vai. Tudo bom, querida? Tudo bom, Maria? Me fala aí se vocês gostaram da minha ideia, maluca. Olha lá. Eu não tô nem sabendo o que vocês estão achando. Quero essa troca aí com vocês, né? Que delícia. Obrigada, gente. Então nessa posição aqui, latinha. E já compartilha essa aula, né? Pra gente poder outras pessoas assistirem e verem. E darem aquele like na nossa vida, né? Pra gente poder voltar mais vezes, né? Porque afinal de contas, sou o Círculo. E sou Bazar Horizonte. Isso? Bazar Horizonte eu sou fã faz tempo. E aí aqui, ó. Então virou aqui. Posso deixar desse jeito na mesa, ó. Aqui. Ou ainda usar nessa estrutura mesmo. Opa! Garrafinha aqui dentro. Abriu, tomou. Cabe certinho, tá? A garrafinha aqui. Abriu, tomou. Zerou. Acabou. Beleza? Então bora lá, meninas, fazer essa aula aqui legal pra gente. Então vou deixar a bolsinha aqui de lado e vamos dar início aos trabalhos, não é? A primeira coisa que a gente vai fazer eu vou falar pra vocês os materiais que eu usei e as medidas que eu usei, tá bom? Primeira coisa que eu usei, deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho de luz aqui. Será que melhora? Melhora, hein, gente? Mas eu só não tenho como prender agora. Acho que vai dar ruim, mas... vai que dá bom. Vou deixar aqui por enquanto. Então eu cortei um quadrado de 16 por 16. Costurei os 3 lados, deixando a boca principal aberta. E vou fazer da base aqui mesmo, ó. Vou fazer um pé de galinha ou uma caixinha de leite de 3 por 3. Então 3 aqui com 3 aqui. 3 com 3. Vamos lá.
3 com 3 aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vou cortar, tá? Você pode cortar antes de costurar e já vir direto pra máquina já com ela abertinha. Desse jeito aqui, a gente faz a costura e tem que reforçar. Ou desenha, que aí quando você for pra máquina, você já faz o reforço necessário ali onde precisa. Então aqui, ó, como eu vim a costura, eu vou só fazer um nó aqui, né, aquele retrocesso pra não desmanchar a hora que eu for fazer a caixinha de leite. Ok? Fiz então esses lados, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho uma costura e aqui eu tenho outra costura. Vou colocar as duas costurinhas juntas, vou tombar a costura, uma para cada lado. Pode abrir? Pode abrir, fica a teu critério. É tecido, então é bem facinho. E vou fazer a mesma coisa, venho com ela pra cá e tombo. Atenção especial aqui. Quando eu tombei essa aqui pra cá, ó, tombei pra cá, essa do lado oposto eu também tenho que tombar do mesmo jeito. Porque senão fica coxada. Ficando coxada, a gente diz que a bolsa não senta, ela não fica certinha, né, sentada quando a gente precisa. Então, eu venho aqui. Costuro. Feito isso, pronto. Vou vir já e colocar o meu viés, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu peguei uma tirinha de 4 centímetros. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. E enquanto tá nessa posição aqui, que fica muito mais fácil, vou fazer uma costura. Eu não vou fazer o pé de máquina, vou fazer um pouquinho menos do que o pé de máquina, para que depois, quando eu faço a costura, essa aqui não apareça, tá? É só para estabilizar. Quem assistiu a primeira aula já sabe que eu tô fazendo diferente. Eu sempre penso de uma forma mais... cada vez que a gente faz, a gente pensa maneiras diferentes de chegar ao mesmo destino, né? Isso vai facilitando a nossa vida. A gente vai relendo aquela peça, relendo aquele processo, e aí a gente vai escolhendo novos caminhos, não é? Isso é bem legal. Vou fazer uma pausa para ler os possíveis comentários que eventualmente estejam escritos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, que eu já vou dar uma pausinha para ler aqui. Bom, já tenho essa estrutura pronta, inclusive com o viés. Deixa eu ler algum comentário que tem aqui. Tem um joinha da Márcia, Ziene. Nenhuma perguntinha. Nancy, Xerebim, corre pra live! Vem, Nancy! Cadê a Nancy? A Cláudia mandou bom dia. Sou de São Paulo, a Márcia. A Eunice, amei. Obrigada, Maria. Tudo bom? Ah, que gostoso. Então, vamos lá. Dúvidas nenhuma. Opa! Me enganchei ali. Então, pronto, ó. 16 por 16. Fiz a caixinha de leite com 3 centímetros na base. E costurei. Lembra que aquilo que eu falei, ó. Aqui, vou pôr ela aqui na mesa, ó. Quando a gente fala em sentar, é isso aqui, ó. Tá? Ó. Quando a gente põe aqui. Gente, lembrando que isso aqui é puramente tecido, né? Menina, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vem cá. Vocês sabem que eu sou dela. Tô com uma dor nas costas. Acho que eu passei muito tempo de férias. Sabe quando você começa a costurar? E eu sento aqui e começo... tô com dor nas costas. Vocês vão ver eu fazendo isso aqui, ó. Que doido, né? A gente passa tanto tempo fora da máquina e quando senta já começa a ter umas dorzinhas. Bom, esse aqui nós acabamos com essa peça. O que eu usei para fazer os puxadores? Puxadores eu usei 5 centímetros, 5 por 5, tá? 5 por 5, faz o quadradinho, dobra em viés, põe uma meia argola e faz um pespontinho. Pronto, acabou. Fiz dois puxadores aqui.
Agora, a gente vai pro corpo, tá? O corpo. Corpo. Eu já vou fazer a caixinha de leite pra ficar mais fácil a minha vida. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês já, ó. 3x3 aqui. E 3x3 aqui. Olha sempre que posição tá teu chinelinho, como é que você quer aí, ou teu chinelinho ou teu outro produto, né, que você eventualmente esteja usando. 3x3 aqui. Tá doendo minhas costas, viu, gente? Eita lasqueira. E 3x3. Agora eu vou cortar antecipadamente, tá? Pra ensinar um outro detalhe que eu não ensinei aquela hora. Ó, cortei a caixinha. E vou falar pra vocês qual é a estrutura que eu tenho aqui, tá? Eu tô usando tecido como principal, né? Decoração. Estou usando uma manta aqui dentro e tô usando um nylon dublado térmico. É isso que eu tô usando, tá? Como é que chama isso? Não sei. Pode ser taflon também, se vocês quiserem. Tá bom? É a mesma coisa. Então, vamos chamar de etaflon, que acho que é o nome que vocês mais conhecem aí, tá? Então, tô usando o térmico, ó. Vou até tirar aqui pra vocês verem, ó. Tô usando tecido, manta e o térmico, tá? Então, essas três estruturas que eu tô usando aqui. Isso aqui vai pro lixo, porque 3x3 não dá pra fazer absolutamente nada, não é? Pelo menos que eu saiba. Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar uma etiquetinha. Já pra eu não esquecer. Então, eu venho aqui, ó, já marco um lugarzinho aqui. Vou escolher meu melhor chinelinho pra ficar na frente, vai ser o amarelo. E vou colocar aqui, ó, peraí que eu já... Agora, o que a gente vai fazer, ó? 16x16 também nas mesmas estruturas. Vou colocar direito com direito todo mundo. E vou fazer uma costura. Como agora eu já cortei a caixinha de leite, lembra que a primeira vez não tava cortado? Eu tive que cortar depois e voltar pra máquina. Eu fiz a costura, as 3 costuras e depois eu tive que fazer o reforço na 1, 2, 3, os 4 reforços. Agora não, agora eu já venho aqui, ó, venho, paro, faço isso e vou. Vamos lá que vocês vão ver o que é. Alguma perguntinha para eu passar para a próxima etapa? Deixa eu ver. Oi, Jacira, Marluce, Dirceia. Depois me conta aqui se vocês gostam desse horário. A gente tava fazendo às 15 horas, né? Eu tô adorando fazer essa live às 10 horas da manhã, gente. Tô amando. É tão legal, né? Bom, bora lá. Ó, vou começar aqui. Claro que essa é uma peça já final, então retrocesso no começo e no final, tá bom? Vamos lá, coloquei a peça ali dentro, retrocesso e vou. Acabou aqui, retrocesso. Eu venho e faço venho pra cá. Isso vai ajudar a gente na hora de fazer a abertura, sabe? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Tem outros jeitos? Tem, mas ajuda, tá? Ó, fiz isso aqui tudo. Vamos checar. Tudo em ordem aqui. Tudo costurado. Ai, Giovana, cabeçuda. Não era aqui que era pra fazer. Errei no negócio aqui. Esquece que eu fiz. Ó!
Na verdade, esse anel em toda a volta a gente faz antes, nas partes separadas. Mas não depois que você tá emendando. E você fecha a caixinha de leite, né? Vocês nem me avisaram, né? Quem percebeu? A falha. Giovana. É assim, ó, quando a gente tá com a peça inteira aberta, você pode vir com... Como a gente não tem máquina... Eu não tenho máquina de... Eu tenho, mas, né? A industrial não tem zigue-zague. Fica ruim da gente... Eu parar e levar lá na máquina pra fazer o zigue-zague. Eu acabo não fazendo esse zigue-zague aqui na máquina. Então, às vezes eu venho com essa costura toda na volta, mas eu faço isso antes. Ó, tem que deixar aberto, tá? E aí, belisca. E o que a gente faz? Tomba um pra cada lado. Quando vocês erram, vocês ficam com vergonha? Conta pra mim, eu fico. Sabia? Quando eu erro, eu fico com vergonha. Pode perceber que quando eu erro, eu fico calada. Já tô contando meu segredo. Errei, fiquei calada, errei. Ou errei, eu tô pensando como fazer o negócio. Fico toda sem graça. Afinal de contas, a gente tá ensinando como é que a gente erra, né? Mas errar é humano, eu sei. Errar faz parte... Não é que errar é humano. Errar faz parte do processo de crescimento, né? De experiência. Mas que eu fico sem graça, eu fico, tá? Solidarizem comigo! Bom dia. Eu vi que estava errado. Obrigada, Simone. Solidarize, Simone. Me solidarize. Dá vergonha, né? Bom. É que ontem eu fiz todas essas costuras na parte, aí agora eu pus aqui, sabe quando o cérebro vai automático, né? Lembrando aqui, ó, se eu tombei pra cá, esse aqui também tem que tombar para o mesmo lado, pra bolsa sentar, né? Aquilo que eu expliquei aquela hora, tá dando uns pipocos aí na live, né? Ó, certinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a parte... com a parte de forro, né? E, gente, essa aqui, esse jeito, você pode usar em bolso. Você pode fazer isso aqui grande, né? Pra quem é mateiro. Quem sabe o que é mateiro? Escreve aqui pra mim se tem algum mateiro aí. Ó. Tá? O ideal também seria vir aqui, ó, e fazer uma volta aqui em toda ela. Pronto, toda a volta feita aqui. Bom, gente, nessa etapa aqui, você pode vir com um forrinho, ela já também tem um porta-latinha térmico, né? Você já pode parar por aqui se você quiser fazer. É aquilo que eu falei pra vocês sobre a costurinha evolução, né? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar ela já no... Pera. Eu não vou usar ela agora. Que ia facilitar minha vida colocando... É que eu fico inventando as coisas diferentes quando eu tô fazendo também. Em vez de eu seguir o rumo que o localizador manda, não, eu fico inventando coisa na última hora. Ó, quando eu expliquei pra vocês sobre sentar aqui, ó, fica muito mais fácil. Então, aquela costura lá é extremamente importante. Aí eu vou vestir esse aqui dentro. Fiz esse errado também, né, cabeção? Não. Certo. Ó, aí eu visto avesso com avesso, tá? E já vou posicionar aqui, ó. Voltamos? Voltamos. Aí eu já vou colocar ela aqui, ó.
Nessa hora, se você quiser fazer só o porta-latinha, um porta-caneta, sabe? Que nem a gente fez outra hora. Um porta-essência para deixar no banheiro, sabe? Que se você quiser colocar um aromatizador, deixar aqui. Pronto, é só virar agora essa... Você vai virar isso aqui, ó, e faria o acabamento aqui. Pronto, ela já tá pronta, uma cestinha aqui. Você pode fazer do tamanho que você quiser. E importante que é o que eu expliquei pra vocês, que senta, né? Fica sentadinha com aquele tipo de acabamento lá. Agora nós vamos fazer a parte difícil. Um zíper. E nós vamos precisar, então, das nossas duas partes de finalizador. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar meu zíper bem na beiradinha e vou fazer uma costura em toda a volta. E vou seguindo. Só que aqui, gente, como eu disse na aula anterior, infelizmente, eu preciso fazer pequenos piques nesse meu zíper para ele se acomodar. Tá? Eu não gosto, não acho ideal, mas eu senti que precisa nessa peça. Não tem, eu não consegui fazer de um jeito que ela ficasse, que ela sentasse, que fosse fácil de costurar se não tivesse esses piques. Então eu precisei fazer. Eu tentei fazer o menor que eu pude. Eu tentei não passar da segunda trama do zíper. Se você pegar o seu zíper de meta, aí você vai ver que ele tem umas tramas. Tentei não passar pela trama e também tentei costurar direto de uma vez e depois vir fazendo o pique, mas também não funcionou. Como se você fosse só desvirar a peça. Eu precisei fazer esse pique durante a construção dessa parte aqui, tá? Depois que eu fiz isso, ó, ele sobe assim mesmo. Aí eu venho com uma segunda costura bem na ponta e vou tombando o zíper. Já mostro pra vocês como é que ficou. Ó. Tá vendo como é que fica? Ó, fica duas costuras. Aqui mais perto do zíper e essa aqui bem na beiradinha, ó. Já com as aberturas. Preciso fazer essas aberturas. Eu senti essa necessidade, achei que precisava e não teve outro mecanismo para fazer isso. Vou fazer o outro lado, vou pegar e fazer a mesma coisa. Coloco meu zíper, então vamos repetir esse processo todo, tá? Ó, encosto o zíper aqui no finalzinho e encosto meu dente na cremalheira. Encosto o pé calcador na cremalheira. E vou tracionando de leve. Senti que precisa fazer o pique, faço o pique. Não passando da primeira trama. Talvez tivesse até que passar dessa primeira trama, mas eu tentei ser um pouco mais conservadora, vamos chamar assim, tá? Eu já expliquei pra vocês, quem tá aqui, segue a gente, tá sempre com a gente aqui. Eu já até falei de uma mochila que eu fiz pra minha filha. Fiz um pique lá num lugar que nem precisava, que era uma boca gigante. Assim, eu não tinha necessidade de fazer aquele pique, ele faria curva. Mas eu fiz. E aí, ela, com o uso, era uma mochila bem grande, com o uso ela acabou desfiando exatamente no lugar onde eu dei o pique. Por que que eu sei que foi ali? Porque primeiro que foi no centro e depois porque ela veio com uma abertura reta, sabe? Zíper não abre a trama se ele não tiver cortado. Então eu estraguei a mochila, porque eu não vou desmanchar a mochila de pano que a Diana tava usando na escola pra refazer. Tá aqui, ó, o zíper, tá? Feito isso, ele fica bem assentadinho. Depois a gente vai vir e vai cortar aqui de novo. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse com o outro. Como é que eu cortei essa boca, né? Cortei 15 de largura com 12 de altura e usei uma bissetriz de 8 para fazer o arredondamento.
Pode usar qualquer tipo de arredondamento que você quiser, tá, gente? Qualquer tipo. Nessa hora aqui, esses clipes vão me ajudar muito. Por que que eles vão me ajudar? Eles vão fazer com que aquele zíper fique sentado, ó. Olha só, eu coloco o zíper bem perto. Olha, aqui que dá pra ver, ó. O zíper, a cremalheira tá aqui e eu coloco o zíper, ó. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Então eu coloco o clips empurrando ele. Quando eu vier com a segunda costura, eu vou deixar esse zíper todo sentado. Isso vai facilitar muito a nossa vida, tá, meninas? Porque o zíper ele vai tender a levantar. Quando ele quiser levantar, com esse pezinho de viés aqui, esse clipezinho de viés, a gente vai empurrar ele pra lá e fazer com que ele fique todo sentadinho lá atrás. Principalmente quando a gente termina o anel aqui, ó. Ele quer levantar e aí você... Aqui que eu tô falando, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele quer levantar? Ele tá fazendo uma preguinha aqui dentro. Acho que não vai dar pra ver. Ele tá fazendo uma preguinha. Ele tá levantando. Aí o que você faz? Você empurra lá, senta ele e vem com o clips e joga ele lá na ponta. Tá vendo que o nosso clipe está todo, ó? Aqui também tem um, ó, levantadinho. A gente vai ajustar isso na hora que a gente estiver ali na mesa, aqui na máquina fazendo. Eu vou tentar fazer a outra costura exatamente em cima daquela primeira que eu tinha feito, né? Então a gente pode usar duas maneiras. Ou eu viro e vou olhando a costura aqui, ó. A costura que eu já fiz e seguindo em cima da mesma. Então aí eu garanto que eu teria as duas costuras no lugar ou sentindo a cremalheira. Eu prefiro mais fazer sentindo a cremalheira do que seguindo a costura anterior, para evitar uma prega, porque pode acontecer de eu acabar fazendo uma prega no zíper. Mas são as duas opções que a gente pode vir fazer. Agora, eu preciso fazer alguns piques aqui para isso se assentar direitinho. Automaticamente, eu também vou acabar cortando um pouco mais do meu zíper, né? Porque se o zíper tá aqui embaixo, eu acabo cortando um pouco mais dele também. E, ó, vou desvirar. Olha só como é que ele faz a voltinha. Ó, tá vendo? Quem gostou? Me conta aí. Deixa eu ver se vocês têm alguma... Eu vou acertar isso aqui tudo, ó, deixar bem baixinho, porque aí eu vou fazer uma costura reta aqui. E depois eu vou fazer um pesponto. Tá? Pra gente colocar, então, a nossa alcinha. Vamos fazer, vamos repetir tudo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. E agora... Tá ruim o Wi-Fi hoje aqui. Vou tirar o Wi-Fi, pra ficar só no 3G, vamos ver. Oi, Giovana, eu faço isso e depois do pique eu selo com o isqueiro. Então, Eliane, mas... A dificuldade que eu achei de selar com isqueiro, imagina tudo, aqueles piquezinhos desse tamanho assim. Achei que não ia dar muito certo, sabe? Legal, gostei muito. Aí eu fiquei... Ai, obrigada, Simone! Viu que eu tinha errado, depois você continuou aqui. Obrigada, Simone. Ah, não tinha lido seus comentários. Não, não é difícil não, tá? Não é difícil, Elaine. Ó, vou repetir todo o processo. Então, a gente veio, ó. Encostei ele lá, vim com a primeira curva.
Encostei o dente aqui, deixei volume, tá? Não usei pé de calcador de zíper, usei o meio da máquina pra ficar volume. Vim com a primeira costura, ó, a costura fica bem bonita, gente, ó, encostando lá, vindo, seguindo, fica bem redondinho. Depois eu fiz pequenos micro, acho que não dá nem pra ver, ó, bem pequenininho, assim, só pra dar uma sentadinha. E vim e fiz uma segunda costura fazendo ele sentar todinho. E aí fiz essa segunda costura. Pronto, ele não vai sair mais daqui. O que eu não posso, que eu tava explicando pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. Quando a gente vai apertando, ele vai fazendo isso, ó. Tá? Deixa eu ver se aqui fica melhor, ó. Eu vou fazendo isso aqui, ó, ele vai fazendo isso. É isso aqui que eu tenho que tomar cuidado quando a gente vai pra máquina. Então, é aqui, ó. Esse clips vai fazer esse papel aqui, ó. Tá dando pra ver, gente? Sim ou não? Olha lá, ó. Eu empurro. Olha só que legal. Eu empurro. Tá dando pra ver? Respondam-me. Sim ou não? Manda um joinha aí que eu já sei se vocês estão vendo direitinho ou não. Isso. Ah, já fez um joinha ali. Tá, beleza. Ó. É assim que a gente interage com o vídeo. Pra eu saber que vocês estão entendendo o que a gente tá explicando, né? Precisa... um joia, um coração, uma risada, uma bronquinha, qualquer coisa. Ó, tá vendo? Ó, é isso que a gente vai fazer. Só que a diferença... Tá vendo que ele faz, ó? Ele sobe. Então, eu preciso vir com ele aqui. E isso é no tato, tá, Elaine? É no tato. A hora que a gente tiver ali na máquina, é com a mão que a gente vai sentir. O que eu vou fazer agora, ó? Direito com direito, tá? E vou colocar aqui. Ô, gente, eu posso aproveitar e fazer uma pausa e dar uma explicação sobre o tecido? Respondam se vocês querem continuar vendo aqui ou querem uma explicação sobre esse tecido aqui. Dependendo do que vocês falarem, eu faço. Sim? Então tá, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse tecido aqui é uma ondinha, né? Em especial da coleção Praia, é uma onda. Então, qual foi o cuidado que eu tive, que eu percebi? Vocês estão vendo que ele quando eu... Aqui, ó, a ondinha tá no sentido do mar, né? E se eu olhar aqui, ó, ela tá de ponta cabeça. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui tá no sentido certo e esse de ponta cabeça. E eu fiz de propósito. Por que que eu fiz de ponta cabeça? Porque quando eu abri a latinha não, a bolsinha, e deixar ela na mesa assim, a ondinha passa a ficar na posição certa. Tá vendo, ó? Então eu tomei o cuidado para cortar ela de maneira diferente, para que ela ficasse então aqui na... essa é outra estampa, né? Que ela ficasse aqui numa posição certa e quando eu tombasse, colocasse pra dentro, ela também se tornasse na posição certa. Então, uma eu fiz de um jeito, outra do outro. Deu até trabalho pra pensar nela, sabe? Desse jeito. Mas é legal quando a gente pensa. Provavelmente teu cliente nem vai perceber isso. Nem vai perceber. Mas eu percebi. E quis fazer. E quis compartilhar com vocês, porque eu sou dessas. Eu fiz, quero ensinar tudo. Tá bom? Gostaram? Vocês pensam nisso, né? Se uma frutinha tá pra cima, tá pra baixo, quando tá o forrinho, né? Como é que tá aquela frutinha lá dentro, tá bom? Ó, posicionado. Presta atenção, que aqui tem, ó. Aqui ele tá tudo sentado. Eu vou forçando, aqui eu já tenho uma onda, tá vendo? O que a gente vai fazendo? Nessa onda aqui, eu já vou ajustando para que não fique errado. Ó, vamos lá. Vou descer aqui e vou seguir o mesmo princípio, seguindo aquela costura que a gente fez no primeiro momento, tá? Então, faço um retrocesso, vou sentindo o meu zíper, empurrando ele e fazendo a costura bem em cima da costura anterior. Empurrando para que eu não crie uma prega. E pode acontecer, lembrando que eu já fiz essa bolsa algumas vezes
E a primeira eu criei pregas, tá? Porque a gente vai por tentativa de acerto e erro, né? Então a primeira vez eu não fiz nenhum pique, não quis fazer. E aí eu achei que ficou bem mais difícil. E fazendo desse jeito, pespontando, fazendo a costura lá na ponta, fica mais seguro, né? Vou vir aqui. Ah! Tem outro jeito aqui, ó. Você vem, faz os piques necessários. Tomando bastante cuidado pra gente não chegar na linha, tá? E aqui, ó, desvirou. Pronto, ele assenta direitinho. Ó, a Maria falou, né? Que ela percebeu o erro, desmanchar tudo. É assim, a gente... Tem uma coisa que eu trabalhei muitos anos numa empresa chamada Nextel de telefonia e eu trabalhava na área comercial. E uma época eu fui vendedora lá, né? Eu tive várias funções, trabalhei 15 anos lá. E aí eu tive várias funções. E aí, olha que bonitinho ficou. Isso aqui dá um chinelinho. Costurinha evolução, tá ligada? Tá ligada nesse processo, gente? O que é uma costurinha evolução? Quando a gente fala de uma costurinha evolução, olha aqui. Olha lá, ó. Esse mesmo princípio vira um chinelo, ó, tá? A gente poderia cortar aqui e aí ficaria a passagem do dedo, que é isso. Ou deixar direto, fechadinho aqui, um pouquinho maior aqui e vira uma pantufa, ó. Ah, gente, fala sério, né? Bom, e aí eu trabalhei muitos anos lá na área comercial e a gente tinha muitos treinamentos. E uma vez um diretor lá falou o seguinte: a gente só compra aquilo que a gente é capaz, a gente só vende aquilo que a gente é capaz de, a gente compra, tá? Então assim, a gente vende aquilo que a gente compra. Então quando você vê defeito na sua peça e você fala, não compraria, você não vai vender. Eu sou experta em venda? Não, porque eu olho a minha peça e falo, eu não vendo, eu não venderia, porque eu quero ficar. Eu tenho esse problema. Mas, quando você olha uma peça e fala, ai, gente, isso aqui, eu não compraria com esse defeito. Refaça, tá? Ou doe. Ah, gente, ó, tem um defeito aqui, vou doar, não vou refazer essa peça toda de novo, não quero e tal, não quero ver mais essa peça. Tá, doa, dá pra alguém bem próximo, bem amigo teu, que vai entender que você tava lá e vai amar a sua peça, eu tenho certeza, vai achar linda, maravilhosa e tudo mais. Porém, todavia, contudo, portanto, não vendo uma peça que você mesmo falou, puxa, não gostei muito, porque vai dar BO, né? É assim. Vamos trocar a minha linha agora. Agora eu vou fazer uma costura azul, vou fazer um pesponto azul, então eu vou trocar a linha pra ficar mais bonitinho, tá? Gente, tô me sentindo na minha camiseta. I don't believe. Vou pôr aqui, ó, vou pôr uma plaquinha aqui, Bazar Horizonte também. Sou o Círculo, Bazar Horizonte e todo mundo vocês. Bom, deixa eu pegar a minha linha azul por embaixo. Né, Maria? Não é verdade? Quando a gente não... Eu tenho muito isso, assim, olhei o negócio ali e falei, caramba, né? Tem esse defeito aqui, tem esse negócio ali. Gente, ela arruma. Ela arruma e pronto. É ruim arrumar? É. Fico sem graça? Fico. Mas precisa. Bom, vou trocar a linha daqui.
Trocando essa linha, ó, eu vou fazer um pesponto, tá? Eu vou fazer um pesponto largo, você pode fazer um pesponto mais curto. Eu achei que o pesponto largo ficou mais interessante com o pé de meio. Vou apertar, puxar bem, pra ele fazer aquela costura bem bacana aqui. A gente pode fazer duas costuras, sabe? Uma paralela à outra, ou várias, fica a teu critério. A gente pode fazer essa, pode fazer outra também. Mas eu não vi necessidade não, ó. Puxa, opa, preciso pescar do lado errado. Abre bem, sabe? Assenta bem aqui, ó. Bom, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai colocar as nossas alças. Poderia colocar antes? Sim, poderia. Mas eu resolvi colocar depois, porque aí eu automaticamente eu prendo esse forrinho que fica aberto aqui. Eu poderia colocar tudo antes e aí ela ficar embutida. Mas eu gostei mais do fato dela vir pra cá e eu faço um quilt sem precisar fazer aquele quilt que a gente deveria ter feito na peça. Mas eu optei por não fazê-lo. Ah, não tem necessidade de eu fazer agora. Na hora que eu pregar a alça, eu faço uma espécie de quilt, tá? Bom, na finalização minha, aquele que era cortado com 14,5, tá, gente? 14,5 por 12. Aquele meu que era cortado desse jeito, no final fica com 13. 13 dividido por 2, 6,5. Então, 6,5 ficou meu centro. E aí, o que eu fiz? Pus a régua no 3, ó. E joguei, então, 3 com 7. 3 com 7. E aqui também vou jogar 3 com 7. Vou fazer a mesma coisa. Ficou tão bonitinho que até o lado direito e avesso tá difícil de achar. 13, 6,5 meu meio, 7 altura, então 7 e aqui 7. Fica muito teu critério também usar como você quer. Ó, deixa eu ver se aqui ficou. Tá dando pra ver, ó? Meio, do meio pra cá, 6,5, subi e fiz uma marcação de uma linha de 7 e um risco aqui pra onde eu vou parar. Agora vocês vão entender quando a gente for pra máquina, tá bom? Opa! Vou baixar vocês aqui. Então vamos lá, ó. Tinha que ficar assim, né? Assim. Vou deixar ali, ó. Agora, o que eu vou fazer? Fiz a alça. A alça, como é que eu fiz? Cortei uma tirinha de 5 centímetros e fiz o pespontinho em forma de viés. 5 por 40, tá? E fiz o viés. Encosto a base aqui, ó, na linha de 7 centímetros e vou subir uma costura. Até a marca dos 7 centímetros. Cheguei no 7, venho para lateral.
Pega a outra costura e desço. Zíper, a linha da mesma cor, fica praticamente invisível. Aqui a gente poderia colocar uma linha não. Uma alça também de uma cor diferente, sabe? Um modelinho diferente, poderia. Aqui, lateral e desci. Ih, fiz errado de novo. É pra fora do set, não é pra dentro do set, tá? Pra fora do set. Ó, pra fora do set. Pronto, agora nós vamos de novo. Subimos até o 7. Devolvemos. Pronto. Vou pegar a mesma coisa aqui, ó. Pra fora da marcação, retrocesso, pra fora, quase que eu ponho pra dentro de novo. Subir, lateral, desci. Pronto, feito. Agora, o que a gente vai fazer, meninas? A gente vai colocar, eu não sei colocar cursor com esse monte de sobra aqui de negócio. Vou tentar aqui. Tô usando 2 cursores para ficar fácil de abrir dos 2 lados, tá bom? Vamos ver se dá certo aqui. Eu não costumo fazer com esse monte de sobra, assim, eu gosto de cortar bem rente. Pra mim dá sempre errado, mas acho que agora deu certo. Lady Murphy. A gente precisa sempre estar atento para não fazer barriga aqui, sabe? Ficar uma barriguinha. Ó. Pra mim ainda tem uma barriguinha que eu quero tentar tirar. Pera. Aí. Pronto. Aí ela não fica barriga, ó. É certinho. Eu gosto assim. Bom, aqui tá pronto, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pedaço, eu vou cortar mesmo. E vou fazer uma costurinha aqui, ó. Então eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha no zíper.
Pra não abrir esse zíper aqui, ó. Vai devagar essa costura, tá? Porque se você for muito depressa, ele vai quebrar a agulha, mas se você for devagar, ele acaba desviando dos dentinhos, tá? Então, só ir devagar, ó. Eu fiz uma costura fazendo prendendo. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse zíper, tá? A gente vai virar do avesso. Ele vai ficar assim. Vamos pegar a nossa peça. Vou colocar os meus puxadores aqui de lateral. Ó, o que é muito importante aqui nesses puxadorzinhos? Como você tá colocando um negócio de metal, a gente precisa estar atenta a eles não subirem, sabe? Ó, aconteceu exatamente isso que aconteceu agora aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ele tem que ficar aqui. E quando você costurar, isso aqui tem que estar sempre pra baixo. Então, sente ele com a mão. Toda vez que você for passar por ali, já sente que ele tá lá e já joga ele pra baixo. Pra que você não passe com a agulha em cima, porque aí vai quebrar com a agulha, tá bom? Ó, então ele vai ficar assim. Vou pra máquina e vou fazer essa costurinha também. Vem pra máquina. Não costurou, né? Costurou o tecido, mas não costurou ele. Na máquina doméstica, você tem uma vantagem, que é você... eu vou pôr do outro lado. Na máquina doméstica, a gente tem uma vantagem que é a gente poder fazer costura tubular. Isso é bom. Ó, vou colocar ele aqui. Beleza, feito isso, vou pro outro lado. Bem no centro. Ok, feito. Agora, presta atenção aqui, ó. Ele tá assim, nessa posição, né? A gente vai vestir aqui, ó. Agora nós vamos colocar todo mundo junto. Uma dica para vocês que vão fazer na máquina de costura doméstica, por exemplo. Em vez de você colocar esse suporte de alça no meio da costura onde eu acabei de colocar, você desloca ele e põe na lateral, sendo que vai ficar um pra direita, por exemplo, um mais pra direita, um pra frente. Peraí, deixa eu mostrar em vez de eu só falar. Ó. Você pode vir com ele aqui, ó, deslocar assim, você põe esse aqui pra cá, então você põe ele pra cá, e esse aqui você põe pra trás, ela vai ficar meio cruzadinha, sabe? E fica perfeito quando a costura tem muito volume de costura, você pode fazer isso. Outra coisa que você também pode fazer, se você sentir uma dificuldade muito grande de colocar isso tudo na máquina de uma vez, como eu vou fazer agora, porque fica muita camada, é diminuir o etaflon. Diminui ele em 1 centímetro, aí na boca aqui ele vai faltar. E não é que ele vai faltar, não vai fazer diferença se ele ficar 1 centímetro para baixo. Sabe, ele é só um suporte mesmo, não faz diferença. Então, você pode colocar ele 1 centímetro para baixo sem problema, tá? Sente ali, ó, coloca, massageia bem sua peça, deixa tudo bem alinhadinho. E agora a gente faz
o círculo todo à volta. Difícil, sim. Grosso, sim. Mas na doméstica fica mais fácil quando tem a abertura da costura tubular. Lembra que eu falei? Isso é muito legal na máquina de costura doméstica. Aqui eu não tenho, né? Não vou fazer. Então, vou vir com ele aqui e vou com muito cuidado, muito carinho. Vou fazer essa costura aqui, ó. Bem devagarinho. O segredo tá aí, na costura com calma, devagar. Conforme eu for fazendo ele com uma costura lenta, devagar, vou sentindo lá onde tá o meu puxador, para ver se eu não vou mastigar ele. Pode acontecer? Pode, gente. Mas a chance é menor se a gente estiver mais atenta. Tá bom? Aí pega e fala isso e pá! Quebra a agulha. Eu sou dessas, viu? Já chamo o azar pra cima e vambora. Zé Fini, acabei. Já venho com o viés aqui. Você pode usar viés regular também, se você quiser. Regular que eu digo, o viés comprado, sabe aquele viés? Ó, vou tombando o meu viés aqui. Eu lembro que eu cortei de 4 centímetros esse viés. 4 por, acho que 33, uma coisa assim. São 16 com 16 a 32, aí depois costura, uns 33 é suficiente, tá? E aí vou tombar. Aqui, outra coisa importante, ou você usa a mesma cor de viés, que aí ficaria bem invisível, ou você vem, ou não, né? E aí é interessante você vir com a mesma cor de linha, né? Pra ficar bem invisível esse viés, sabe? Pra gente não ver que a costura tá... eventualmente ficou tortinha ou ficou mal feita ali naquele lugar, tá? O melhor pra mim agora é desvirar isso aqui de novo, por conta disso que eu falei pra vocês, de não ter a tubular, né? Então eu venho com ela, ó, desviro. Você não precisa fazer esse cenário todo, porque na doméstica você tem as tubulares. Aqui eu vou pôr nessa posição. E aí aqui já checo, né? Porque como isso aqui, ele fica meio que... não é dupla face, mas ele ficaria como se fosse uma dupla face. Então já olho, tá tudo bonitinho. Já vai ficar bem alinhadinho, ó. E foi nessa aqui, gente, de eu fazer essa situação aqui, fazendo pra cá e pra lá, que eu acabei olhando pra peça e falei, uau! Dá pra fazer um porta-copo aqui. E aí acabei descobrindo. Por isso que muitas vezes é experimento, né? Não é nem experiência, sim experimentos que a gente faz ao longo aqui, tá? Vou vir com ele pra cá. Troco a minha linha. Venho com a minha linha. Cadê minha linha laranja? Vocês estão indo embora? Quem tá aí, muito obrigada, viu? De coração mesmo. Ó, não começo com retrocesso no começo, faço só o retrocesso no final. E venho fazendo uma costura plana. Lembrando que a gente tem várias estruturas lá embaixo, tá? Pra costurar, então a gente tem que tomar cuidado para não costurar o puxador, né?
Tá costurando? Tá, né? Tem uma linha aqui no meio do caminho. Tem uma linha no meio do caminho tem uma linha. Não é esse o poema. Quem sabe qual é o poema? De quem é? Carlos Drummond de Andrade? Será? Tem uma pedra no meio do caminho? Não lembro. Pronto, não faço retrocesso no começo, chego no final, faço o retrocesso. Tô aqui, a Sandra. Obrigada. Bom, então tá. Aqui eu descobri que a gente ficaria com ela toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda minha. E tenho dificuldade de vender, né, pessoas? Porque é dessas. Tá bom? Carlos tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. É isso aí, né? Vocês estão ligados, né, gente? Eu amo vocês, gente. Muito obrigada, viu? Aí, foi aqui nessa hora que eu falei, poxa, isso aqui dá um porta... eu acabei de falar pra vocês. Um porta-latinha. Eu achei que fosse super bonitinho e tal. Bom, beleza. Ó, linha quase que invisível. Isso facilita, né? A não mostrar essa linha. A não mostrar eventuais defeitos. Desvirei. Eu não gosto de usar o Etaflon direto na peça visível. Eu já ensinei vocês a fazer com o Etaflon direto, mas eu gosto mais dele encapadinho, tá? Acho que fica mais elegante, afinal de contas é uma peça artesanal, uma peça bonita. O fato da gente colocar esse viés assim, ajuda a formar o copinho e ficar... a formar o copinho e ficar sentadinho, que eu já expliquei pra vocês, né? Aqui ela fica sentadinha. Por conta daqueles aqui, né? Pra gente não coxar, tá? Virei todo ele pra cá. Acertei aqui. Então, ó. Garrafinha posta lá dentro, já pra ficar bem no formatinho, né? Bem bonitinha, tá bom? Não estão vendo nada, né? Aí aqui, ó, a alça, fiz a alça. Você pode colocar a alça direto. Você não precisa colocar mosquetão, porque de repente você fala, não preciso, vai ficar muito mais cara a peça. Posso vender mais barata sem colocar essas ferragens. Pode sim, colocar sem os mosquetões. Se você não quiser colocar. Mas ela dá um charmezinho também, tá bom? E, gente, ficou... Aí, a gente poderia colocar essa alça aqui dessa cor, ter colocado a alça amarela, tá? É isso aqui, gente. Quero saber o que vocês acharam, gostaram da aula, estão aqui comigo. Gente, muito obrigado por estar aqui, obrigado por estar sempre presente. Obrigada, Bazar Horizonte. Aqui, ó, tenho duas, então obrigada ao Bazar Horizonte por estar aqui comigo também há tanto tempo. E aos produtos da Círculo, que não só me encantam, como abrem todas essas portas de possibilidades para mim, para você, para todos nós, ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau, fui!